Esta é a história completa. Não é um resumo, não é uma seleção dos melhores momentos. Esta é a narrativa completa de como um homem comum, um funcionário de escritório quieto, esquecível, sem habilidades especiais, sem linhagem oculta, sem nenhum poder latente, se tornou a pessoa mais importante do Apocalipse. Não porque foi escolhido, não porque era forte, mas porque tinha feito algo que ninguém mais no planeta tinha feito. Ele tinha lido o livro. Kim Dokja passou 13 anos da vida como o único leitor de uma web novel chamada Three Ways to Survive in a Ruined World. 551 capítulos, milhares de páginas, uma história tão longa e tão obscura que o autor estava essencialmente escrevendo para uma audiência de uma pessoa. E quando essa novela deixou de ser ficção, quando os eventos descritos em suas páginas começaram a acontecer no mundo real, em tempo real, para pessoas reais, Kim Dokja se tornou o único ser humano vivo que sabia o que viria a seguir. Isto é, Omniscient Reader's Viewpoint. E ao longo da próxima meia hora, vou guiar você por cada arco principal dos primeiros 100 capítulos, desde o momento em que o mundo acaba dentro de um vagão de metrô, até o momento em que Kim Dokja deixa de ser um leitor e começa a se tornar algo que a história nunca previu. Se você já assistiu nossa cobertura padrão de ORV, considere este o Director's Cut. Cada arco, cada personagem, cada plot twist. Vamos começar. Para entender o que acontece a seguir, você precisa primeiro entender o homem no centro de tudo isso. Kim Dokja tinha 30 anos, trabalhava numa empresa, pegava metrô para ir ao trabalho, não tinha amigos próximos, nem relacionamentos amorosos, nem hobbies que alguém ao redor dele soubesse nomear. Era o tipo de pessoa que ocupa espaço sem perturbá-lo, presente no mundo, mas sem deixar nenhuma marca nele. Se desaparecesse, a lacuna se fecharia em dias. O que ele tinha, a única coisa que dava textura à sua vida, era uma web novel. Three Ways to Survive in a Ruined World foi escrita por um autor que postava sob um pseudônimo. A serialização começou mais de uma década antes e, pelos padrões da ficção web, era um épico. Centenas de capítulos narrando a história de um homem chamado Yoo Jung-hyuk que sobreviveu a um apocalipse através de uma combinação de habilidade extraordinária, decisões implacáveis e um poder chamado regressão. Jung-hyuk podia resetar. Quando morria, retornava ao começo, carregando o conhecimento de sua vida anterior. Vivia o apocalipse repetidamente, cada iteração refinando sua abordagem, afiando sua estratégia, desgastando um pouco mais da sua humanidade a cada ciclo. Não era uma novela popular. A escrita era densa, os arcos eram longos, o protagonista era deliberadamente difícil de gostar. Frio, violento, disposto a sacrificar qualquer um que não conseguisse acompanhar o ritmo. Leitores abandonavam aos pares, depois às centenas, depois aos milhares. Nos anos finais da serialização, a seção de comentários estava vazia. As visualizações eram insignificantes. O autor escrevia para o vazio, exceto por Dokja. Dokja ficou, não porque a novel fosse fácil e não porque lhe faltassem outras opções, ficou porque a novel era o único lugar onde o mundo fazia sentido para ele. Os cenários tinham regras, os personagens tinham arcos, o sofrimento tinha estrutura. Numa vida que parecia sem forma e sem propósito, a novel lhe dava uma narrativa para seguir. E ele a seguia com a devoção de alguém que não tinha mais nada. Ele deixava comentários a cada capítulo, mesmo quando ninguém mais estava lendo, mesmo quando o autor nunca respondia. Digitava suas reações no vazio porque o ato de se engajar com a história era, para ele, a coisa mais próxima de uma conexão. 13 anos, 551 capítulos. E então, no dia em que a novela postou seu capítulo final, o dia em que a história terminou, a história se tornou real. Tudo começa no metrô. Dokja está lendo o capítulo final no celular quando o trem treme. As luzes piscam. Do lado de fora das janelas, o céu muda. Não dramaticamente, não com fogo ou escuridão, mas com uma estranheza sutil que o corpo registra antes que a mente consiga nomear. Algo fundamental sobre a realidade mudou. E então o aviso. Uma voz chapada, mecânica, nem masculina nem feminina, fala dentro da cabeça de cada pessoa no trem. Identifica-se como o sistema. Anuncia que o primeiro cenário começou. As regras são simples. Sobreviva. Os parâmetros são específicos. Mate os monstros que estão prestes a aparecer ou seja morto por eles. A participação é obrigatória. A penalidade pela não participação é a morte. Os passageiros reagem como humanos reagem.
gritos, negação, tentativas de barganhar com uma voz que não negocia. Alguns congelam, outros agarram armas, guarda-chuvas, bolsas, qualquer coisa. Outros se voltam uns contra os outros, como se a ameaça pudesse ser redirecionada através da violência contra algo familiar. Kim Dok-ja se levanta, move-se para o centro do vagão e, com uma calma que aterroriza as pessoas ao seu redor, mais do que os monstros, começa a dar instruções. Ele conhece esse cenário, já leu esse capítulo. Os monstros do primeiro cenário do metrô são de tier baixo, perigosos para civis despreparados, mas administráveis se você entende os padrões de ataque e as fraquezas deles. Dok-ja entende ambos, porque a novela descreveu esse cenário em detalhes. Sabe quais armas são eficazes, sabe o tempo dos spawns, conhece a condição oculta, o objetivo secreto enterrado dentro do cenário, que, se completada, concede uma recompensa significativa. Ele organiza os sobreviventes, não através de carisma, Dok-ja não é carismático, não através de autoridade. Ele não tem nenhuma, faz isso através de especificidade, diz às pessoas exatamente o que fazer, exatamente quando fazer, e está tão precisamente correto que a obediência se torna o caminho de menor resistência. O cenário é completado. Os sobreviventes, atordoados, ensanguentados, tentando processar o que aconteceu, olham para o homem quieto que os guiou através daquilo e fazem a pergunta óbvia: como ele sabia? Dok-ja não responde, porque a resposta, li sobre isso numa novela, soaria insana. E porque a verdade é mais complicada do que isso. Ele não leu apenas sobre esse cenário, leu sobre todos os cenários, conhece a trama inteira e sabe que o metrô foi só o começo. E então, Dok-ja o conhece, Yoo Jung-hyuk, o protagonista de Three Ways to Survive in a Ruined World, o regressor. O homem que já viveu esse apocalipse, não numa novel, mas pessoalmente múltiplas vezes. Ele está nessa iteração dos cenários, atravessando os eventos iniciais com a competência aterrorizante de alguém que já fez aquilo antes. Na novela, Jung-hyuk era o herói, o humano mais forte, aquele que sobrevivia a cada cenário através de uma combinação de habilidade de combate avassaladora, brilhantismo estratégico e a regressão que lhe dava tentativas infinitas. Também era, nos arcos posteriores, quase desumano. Suas vidas repetidas tinham removido empatia, conexão e qualquer coisa que não pudesse ser otimizada para a sobrevivência. Descartava aliados quando o atrasavam, matava ameaças preventivamente, encarava o apocalipse como um sistema a ser resolvido e cada ser humano dentro dele como uma ferramenta ou um obstáculo. Dok-ja sabe disso tudo, leu cada arco da história de Jung-hyuk, conhece as técnicas de combate do homem, seus padrões estratégicos, suas vulnerabilidades ocultas, conhece os momentos em que Jung-hyuk hesitou, as pessoas que importaram para ele, apesar de suas tentativas de não se importar com ninguém, os fracassos específicos que o assombraram através das regressões. Encontrar Jung-hyuk pessoalmente é diferente de qualquer coisa que Dok-ja esperava. A novel o descrevia como frio e eficiente. Pessoalmente, ele é essas coisas, mas também está presente de uma forma que o texto não conseguia transmitir. O peso dele, a exaustão por trás da competência, a forma como seus olhos varrem cada cômodo em busca de ameaças com a precisão mecânica de alguém para quem relaxar, é um conceito esquecido. Dok-ja aborda esse relacionamento com uma estratégia que é unicamente sua. Não pode revelar que leu a história de Jung-hyuk. O regressor ou não acreditaria nele ou o consideraria uma ameaça satia a ser eliminada. Em vez disso, Dok-ja se posiciona como útil, oferece informações, nem todas, apenas o suficiente para demonstrar valor. Faz previsões que provam ser precisas, fornece análises estratégicas que Jung-hyuk reconhece como sólidas. E Jung-hyuk, apesar de cada instinto refinado através de múltiplas regressões, não consegue decifrar Dok-ja. Esse homem comum, esse funcionário de escritório fisicamente nada notável, não deveria saber as coisas que sabe, não deveria ser capaz de prever mecânicas de cenário antes que ativem, não deveria entender os próprios padrões de Jung-hyuk bem o suficiente para antecipar suas decisões. Jung-hyuk não confia em Dok-ja. Confiança é uma moeda que o regressor parou de gastar há vidas, mas o usa. E Dok-ja, que esperava isso, que leu os capítulos em que Jung-hyuk usou e descartou aliados, permite ser usado, porque a proximidade do protagonista é, no momento, a posição mais segura disponível.
A dinâmica entre eles é a espinha emocional de toda a história. Um leitor que sabe tudo sobre um personagem que não consegue compreender como esse estranho enxerga através dele, conhecimento sem entendimento de um lado, poder sem conexão do outro. Eles precisam um do outro de formas que nenhum dos dois está disposto a articular. E a história vai gastar centenas de capítulos explorando o que acontece quando finalmente o fazem. Os cenários não são eventos aleatórios, são performances orquestradas, administradas por um sistema chamado The Star Stream e observadas por seres chamados Constellations. Constellations são, nos termos mais simples, deuses, figuras extraídas de cada mitologia, cada lenda, cada tradição religiosa, seres divinos que existem num plano acima do mundo mortal e que tratam os cenários do apocalipse como uma forma de entretenimento. Eles assistem, comentam, fazem apostas, patrocinam humanos individuais, concedendo-lhes poder em troca de performances cativantes. A moeda é coins. Constellations investem coins em humanos que acham interessantes. Humanos usam coins para comprar skills, itens e vantagens de sobrevivência no sistema de loja de The Star Stream. O apocalipse inteiro é, em seu núcleo estrutural, uma indústria de entretenimento, e os humanos lutando por suas vidas são o conteúdo. A ressonância metatextual é imediata e deliberada. The Constellations são uma audiência, os humanos são personagens. The Star Stream é uma plataforma de publicação, e os cenários são capítulos numa história sendo escrita em tempo real pelo sofrimento de pessoas reais. Kim Dokja entende essa arquitetura porque a novel explicou, conhece os principais Constellations, seus temperamentos, suas preferências, suas rivalidades, sabe quais são patrocinadores generosos e quais são observadores sádicos que gostam de ver seus humanos escolhidos fracassarem, conhece a economia de The Star Stream, como coins fluem, como patrocínios funcionam, como atrair atenção sem atrair o tipo errado. Ele adquire seu próprio patrono Constellation cedo. O relacionamento é transacional. The Constellation fornece poder e Dokja fornece uma narrativa que vale a pena assistir, mas também é, de uma forma que a história explora com sutileza crescente, um relacionamento entre leitor e personagem invertido. The Constellation observa Dokja da forma como Dokja uma vez observou Jung-hyuk, a distância com fascínio com a mistura de afeto e desapego que audiências sentem por personagens fictícios. A ironia é primorosa e intencional. Dokja passou 13 anos como audiência. Agora ele é a performance, e os deuses observando-o estão, de todas as formas que importam, fazendo exatamente o que ele fazia, lendo uma história sobre uma pessoa que não entendem completamente e ficando investidos em sua sobrevivência. O sistema é elegante em sua crueldade. Humanos que não recebem patrocínio não recebem poder. Humanos que não recebem poder não conseguem completar cenários. Humanos que não conseguem completar cenários morrem. The Star Stream é uma meritocracia de espetáculo. A sobrevivência é concedida aos que performam e a performance é julgada por seres cujos padrões foram moldados por milênios de mitologia. Os deuses querem heróis, querem vilões, querem sacrifício e triunfo e o tipo de ironia dramática que faz uma história valer a pena ser contada. Dokja entende instintivamente que The Constellations não estão julgando força, estão julgando qualidade narrativa. Um humano que luta bravamente contra probabilidades impossíveis é mais interessante do que um humano que vence facilmente. Um humano que faz um sacrifício doloroso é mais cativante do que um humano que não sacrifica nada. The Star Stream não recompensa poder, recompensa história. A política dos The Constellation se intensifica conforme os cenários progridem. Grandes figuras mitológicas, seres extraídos das tradições coreana, grega, hindu, nórdica e chinesa competem por influência sobre a narrativa humana. Alguns querem heróis, alguns querem vilões, alguns querem tragédias. A preferência de cada Constellation molda os cenários que patrocinam, criando um mundo onde o apocalipse não é meramente sobrevivido, mas performado, e a qualidade da performance determina quem recebe poder e quem não recebe nada. Dokja navega isso com a dupla vantagem de seu conhecimento da novel e de seu entendimento nativo do que audiências querem. Foi uma audiência a vida inteira, entende satisfação narrativa instintivamente. Os beats, as revelações, os momentos de tensão e alívio que mantêm um espectador investido. Performa para The Constellations não porque gosta, mas porque o investimento deles é o único recurso que o mantém vivo.
O protagonista da novel sobreviveu sozinho. Yoo Jung-hyuk, através de suas muitas regressões, manteve seu círculo pequeno e seus apegos inexistentes. Companheiros eram temporários, alianças eram estratégicas, a abordagem do regressor ao apocalipse era fundamentalmente solitária. Havia aprendido, através de vidas repetidas, que se importar com pessoas era uma ineficiência que não podia se permitir. Kim Dok-ja toma um caminho diferente. Não porque é mais nobre do que Jung-hyuk, e não porque a novela lhe ensinou uma estratégia melhor. Toma um caminho diferente porque é um tipo diferente de pessoa, é um leitor. E leitores formam apegos a personagens. Torcem por pessoas, sofrem quando personagens morrem. A experiência inteira de ler é um exercício de se importar com pessoas que não são reais, exceto que agora elas são reais. E Dok-ja descobre, para sua própria surpresa, que os apegos que formou enquanto lia não diminuem quando os personagens se tornam pessoas, intensificam. Lee Ji-hee é a primeira. Na novela, era uma das discípulas de Jung-hyuk, uma espadachim ousada e talentosa que idolatrava o regressor e lutava ao lado dele através de múltiplos arcos. Dok-ja a procura antes que Jung-hyuk o faça. Reconhece o potencial dela, não por observação, mas por ter lido o arco completo de personagem dela. Sabe a lutadora em que ela vai se tornar, conhece a lealdade da qual ela é capaz, e a recruta não porque a novela lhe diga para fazer isso, mas porque não suporta Madao, a ideia de uma pessoa sobre a qual passou anos lendo morrer, porque ninguém viu o valor dela a tempo. Jung Hee-won vem em seguida. Uma mulher que na novela era uma personagem menor nos arcos iniciais, alguém que aparecia, contribuía e desaparecia da narrativa. Dok-ja lhe dá um papel maior, investe na sobrevivência dela, no crescimento dela, na capacidade dela, ensina coisas que a novela nunca lhe deu a oportunidade de aprender. Muda da história dela, não porque a trama exige, mas porque ele se importa com uma pessoa que o autor original não considerou importante o suficiente para desenvolver. É aqui que o ORV se torna algo extraordinário. Dok-ja não está mais seguindo as novelas, está editando-a, está pegando os personagens a quem o autor deu papéis limitados e expandindo-os, está reescrevendo destinos que estavam selados no texto, está fazendo o que cada leitor apaixonado sempre quis fazer, alcançar dentro da história e salvar as pessoas que a história estava disposta a sacrificar. A parte cresce. Cada membro é alguém que Doc já conhece da novela, suas forças, suas fraquezas, seus destinos eventuais, e cada recrutamento é um ato de desafio contra uma narrativa que tratou essas pessoas como descartáveis. Doc já não está construindo um time, está se recusando a deixar a história matar as pessoas com quem se importa. Yoo Han-soo-young entra em cena também, uma mulher cujo relacionamento com a novel é mais complicado do que Dok-ja inicialmente percebe e cuja inteligência e ambição a tornam tanto uma aliada inestimável quanto um coringa perigoso. A parte não é uma coleção de arquétipos, é um grupo de pessoas específicas, falhas complicadas que estão aprendendo a depender umas das outras num mundo projetado para tornar a dependência fatal. O custo emocional é visível, cada intervenção muda a trama, cada vida salva cria uma onda que empurra a linha do tempo para mais longe da sequência estabelecida da novela. A maior vantagem de Dok-ja, seu conhecimento do que vem a seguir, se erode a cada pessoa que ele salva. Está trocando certeza por conexão, superioridade estratégica por apego emocional, a segurança do conhecido pelo risco do inédito, e ele faz essa troca de bom grado, porque 13 anos de leitura lhe ensinaram algo que o protagonista da novela nunca aprendeu. A história não vale nada se você não se importa com as pessoas dentro dela. Os cenários iniciais são filtros, eventos simples de sobrevivência projetados para separar os capazes dos incapazes, mas conforme os arcos progridem, os cenários evoluem para algo mais sofisticado, mais cruel. Os cenários de desastre são desafios em escala de evento que afetam regiões inteiras. Não são sobre matar monstros ou completar objetivos, são sobre escolhas. Especificamente sobre o tipo de escolhas que revelam quem as pessoas realmente são quando as regras da civilização já não se aplicam. O cenário de seleção do Rei Demônio é o primeiro deles. O sistema designa um sobrevivente como o Rei Demônio, um alvo que todos os outros são incentivados a matar. A recompensa por matar o Rei Demônio é enorme. A penalidade por ser o Rei Demônio é a morte, a menos que você consiga sobreviver até que o cronômetro do cenário expire.
Doc já conhece esse cenário, sabe como se desenrolou na novela, quem foi selecionado, quem sobreviveu, quem morreu, quem traiu quem na corrida desesperada por sobrevivência. Conhece a estratégia ótima, também sabe que a estratégia ótima, como executada na novel, exigiu sacrificar várias pessoas para criar uma distração. E aqui, pela primeira vez, o conhecimento de Dokja colide diretamente com sua consciência. A versão da novel desse cenário era eficiente. Jung-hyuk o administrou com precisão fria, minimizando suas próprias perdas enquanto permitia baixas aceitáveis entre pessoas que não considerava essenciais. A narrativa apresentou isso como pragmático, necessário, o custo da sobrevivência num mundo que não recompensa sentimentalismo. Dokja não consegue fazer isso. Ele conhece essas pessoas, passou semanas com elas, lutando ao lado delas, comendo com elas, vendo-as sofrer e se adaptar e encontrar momentos de risada num mundo que acabou. Não são ferramentas narrativas a serem sacrificadas pela eficiência da trama, são pessoas. Então ele improvisa, desvia da solução da novela, constrói uma estratégia alternativa que preserva mais vidas ao custo de maior risco pessoal, colocando-se em perigo que o protagonista da novela jamais teria aceitado, porque o protagonista da novela não amava as pessoas ao seu redor da forma como Dokja ama. A estratégia funciona, por pouco, com custos que são reais e dolorosos. Pessoas se ferem, a confiança é testada. Dokja faz promessas que não tem certeza se pode cumprir, mas todos sobrevivem. E o desvio da trama da novela, o efeito borboleta da compaixão de Dokja, envia a linha do tempo para um território que seus 13 anos de leitura não conseguem prever. Os cenários de desastre subsequentes seguem o mesmo padrão de escalada. Cada um apresenta um dilema moral em escala de cenário. Cada um força Dokja a escolher entre a solução comprovada da novela e sua própria alternativa improvisada. Cada um lhe custa um pedaço de sua premonição conforme a linha do tempo diverge cada vez mais do texto que ele memorizou. A tensão é extraordinária. Dokja não está lutando contra monstros, está lutando contra a própria trama, a estrutura narrativa que quer que certas pessoas morram em prol da progressão dramática. É um leitor que decidiu que a história está errada, que os sacrifícios não eram necessários, que existe uma versão melhor dos eventos possível se alguém se importar o suficiente para encontrá-la. The Constellations adoram. Uma audiência assistindo a um homem reescrever a história em tempo real? Essa é a performance mais cativante em The Star Stream. Coins jorram, ofertas de patrocínio se multiplicam. Os deuses não conseguem desviar o olhar de um humano que trata o entretenimento deles como uma história que vale a pena editar. Mas o custo para Dokja é real. Cada desvio o exaure. Não fisicamente, mas cognitivamente. Ele está rodando duas versões da realidade em paralelo. A versão da novela, que lhe diz o que deveria acontecer, e a versão real, que reflete suas mudanças. Manter as duas em sua mente simultaneamente, calculando onde divergem e onde ainda se alinham, prevendo quais elementos da trama vão se manter apesar da interferência dele e quais já foram irreversivelmente alterados. É uma forma de trabalho mental que o protagonista da novela nunca teve que realizar. Jung-hyuk viveu os eventos. Dokja está comparando-os com um texto em tempo real, enquanto pessoas com quem se importa dependem da precisão de sua análise. Pelos arcos do meio, a dinâmica entre Kim Dokja e Yoo Jung-hyuk se tornou o relacionamento central da história. Não romântico, mais fundamental do que romance. É o relacionamento entre um leitor e o personagem com quem passou 13 anos se importando, agora forçado a existir no mesmo espaço. A mecânica de regressão de Jung-hyuk se torna cada vez mais central. O regressor já viveu esses cenários antes, não uma, não duas, mas dezenas de vezes. Cada regressão o leva de volta ao começo com conhecimento acumulado e trauma acumulado. Já viu pessoas morrerem em cada configuração possível. Já tentou cada aliança, cada estratégia, cada abordagem concebível para salvar o mundo. E falhou, toda vez. A novel que Dokja leu era o registro desses fracassos, centenas de regressões, cada uma terminando num mundo que não podia ser salvo. Esse contexto transforma Jung-hyuk de um protagonista frio em algo infinitamente mais triste. Seu desapego emocional não é personalidade, é tecido cicatricial. Parou de se importar com pessoas porque se importar com pessoas que vão morrer, que ele já viu morrerem, múltiplas vezes, em múltiplas vidas, é uma forma de autodestruição que nem mesmo um regressor consegue sustentar.
Doc já sabia disso pela novela. Leu os capítulos em que o monólogo interno de Jung-hyuk revelava o peso do luto acumulado. Entendia intelectualmente que a frieza do protagonista era um mecanismo de defesa construído a partir de vidas de perda. Mas entender isso intelectualmente e estar ao lado do homem são coisas diferentes. Jung-hyuk olha para Dokja com suspeita porque Dokja sabe demais. Mas por baixo da suspeita há algo mais, uma confusão que beira o reconhecimento. Dokja trata Jung-hyuk não como uma arma ou uma ameaça ou um ativo estratégico, mas como uma pessoa. Endereça a humanidade que Jung-hyuk passou regressões enterrando. Faz referência a momentos e motivações que Jung-hyuk nunca compartilhou com ninguém, porque ninguém estava lá naqueles momentos privados, exceto o autor que os escreveu e o leitor que os leu. Para Jung-hyuk, isso é profundamente perturbador. Para Dokja, é a colisão de ficção e realidade. O momento em que o personagem que amou na página se torna uma pessoa cuja dor consegue ver e da qual não consegue desviar o olhar. A história constrói o relacionamento deles com paciência extraordinária. Eles discutem, colidem estrategicamente, a compaixão improvisacional de Dokja versus a crueldade otimizada de Jung-hyuk. Salvam um ao outro em momentos em que salvar um ao outro requer sacrificar vantagem tática. Lentamente, a contragosto, através de evidências acumuladas que nenhum dos dois consegue negar, começam a confiar. Não confiança no sentido simples, confiança no sentido profundo, o tipo de confiança que reconhece que a outra pessoa enxerga você claramente, enxerga tudo de você, e escolhe ficar ao seu lado mesmo assim. Jung-hyuk nunca foi visto, não através de todas as suas regressões, não por ninguém, foi temido, respeitado, usado, oposto, mas nunca visto, nunca compreendido. A solidão do regressor é absoluta, não porque ninguém esteja ao redor dele, mas porque ninguém persiste. Cada pessoa que Jung-hyuk já conheceu foi resetada, cada relacionamento foi apagado, cada momento de conexão foi sobrescrito pela próxima regressão. Ele existe num tempo presente e permanente, cercado por pessoas que o encontram pela primeira vez em cada vida, enquanto ele carrega a memória acumulada de cada versão delas que viu morrer. Dokja sempre o viu. Por 13 anos, do outro lado de uma tela, viu Yoo Jung-hyuk mais claramente do que qualquer pessoa no mundo, e agora, dentro da história, continua vendo. O peso emocional desse relacionamento é o que transforma ORV de um manhwa de sobrevivência muito bom numa das obras definidoras do meio. Não é sobre poder, não é sobre sistemas ou cenários ou constellations, é sobre duas pessoas profundamente solitárias que encontram no apocalipse a conexão que nenhuma das duas conseguiu encontrar no mundo antes que ele acabasse. Pelo 100º capítulo, Kim Dokja já não é o homem que era. O funcionário de escritório quieto que entrou num vagão de metrô com nada além de um celular cheio de capítulos de novela se tornou um líder, um estrategista, uma figura que The Constellations assistem com atenção fascinada. Sua party, as pessoas que ele escolheu salvar, os personagens que se recusou a deixar a trama descartar, luta ao seu lado com uma lealdade que a narrativa original da novela nunca produziu, mas a transformação mais significativa é interna. Dokja começou essa história como um leitor, um observador, um homem cujo relacionamento inteiro com o mundo era mediado através de texto, entendia as coisas lendo sobre elas, processava emoções vendo personagens experimentá-las, vivia em cada sentido significativo a uma distância da realidade. O apocalipse retirou essa distância. Ele não pode ler sobre a bravura de Lee Ji-hee, tem que testemunhá-la, tem que estar ao lado dela enquanto ela luta, tem que ver o medo que ela se recusa a mostrar, tem que entender que sua coragem não é um recurso narrativo, mas uma escolha que ela faz a cada momento. Não pode ler sobre o crescimento de Jung Hee-won, tem que participar dele, tem que treinar com ela, tem que confiar nela em combate, tem que reconhecer que a pessoa em que ela está se tornando não é a pessoa que a novela descreveu, porque sua presença mudou a história dela. Não pode ler sobre a dor de Yoo Jung-hyuk. Tem que olhar para ela, tem que sentar diante de um homem que morreu centenas de vezes e não desviar o olhar da evidência do que isso lhe custou. O leitor se torna um participante, a audiência se torna um personagem e o conhecimento que uma vez parecia onisciência, a certeza divina de alguém que leu o final, começa a parecer outra coisa inteiramente, um fardo, uma limitação, uma jaula construída de capítulos e pontos de trama dos quais o mundo real cresceu além. Porque a história que Dokja está vivendo já não é a história que leu.
suas intervenções, seus relacionamentos e sua recusa em aceitar os sacrifícios da novel, tudo isso empurrou a linha do tempo para território inexplorado. A novel não pode mais lhe dizer o que acontece em seguida. Pela primeira vez em 13 anos, Kim Dokja não sabe o que vem a seguir. E pela primeira vez em 13 anos, ele está vivo, não lendo sobre a vida, vivendo-a. Existe uma cena, não vou estragar os detalhes, porque o impacto depende de chegar a ela sem spoilers, em que Dokja olha para as pessoas ao seu redor e percebe que não está mais lendo a história delas, está dentro da história delas. Elas estão na dele. A fronteira entre leitor e personagem, entre o homem que assistia de fora e o homem que sangra ao lado delas, se dissolveu. E a dissolução não é triunfante, é aterrorizante, porque um leitor pode fechar o livro, um personagem não pode. A transição do cerebral para o emocional é a conquista definidora dos primeiros 100 capítulos de ORV. Começa como um exercício intelectual, um leitor com uma vantagem única navegando um apocalipse movido a sistema. Termina como algo profundamente humano, um homem aprendendo que conhecer uma história não é o mesmo que vivê-la, e que a realidade bagunçada, dolorosa, imprevisível de se importar com pessoas vale mais do que toda a minha premonição do mundo. Essa é a parte 1, os primeiros 100 capítulos, a fundação. Omniscient Reader's Viewpoint, Jeongjong Dokja Sejong, está disponível na Webtoon, com o manhwa de Sleep Sea e Redice Studio atualizando regularmente. A novel de Singing Song está completa em 551 capítulos. O que cobri hoje é o começo de uma história que não para de escalar. A política dos The Constellation se aprofunda em guerra cósmica em escala total. Os cenários evoluem de desafios de sobrevivência para crises existenciais. A arquitetura metatextual, a história sobre histórias, alcança uma conclusão que redefine o que a palavra leitor significa. E o relacionamento entre Kim Dokja e Yoo Jung-hyuk se torna uma das parcerias mais emocionalmente devastadoras do meio inteiro. A parte 2 desta compilação, cobrindo os arcos do meio e finais, está vindo. E vou lhe dizer agora, com plena confiança, o que vem a seguir faz tudo o que acabei de lhe contar parecer um prólogo. Se você chegou até aqui e quer mais, se inscreva. Você merece. Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais cativantes do gênero, e ORV é a razão pela qual esse canal existe. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.